Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a questão de número 137 do Exame Nacional do Ensino Médio. A questão 137 do segundo dia de provas, caderno azul. Ok, pessoal? Vamos lá. A hidrangeia macrofila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Para quem não sabe, quem já estudou química, sabe que pH é uma escala que mede a acidez e a basicidade de uma solução. pH é a sigla para potencial hidrogeniônico, se eu não estiver enganado. Em solo ácido, ou seja, com pH inferior a 7, a flor é azul. A flor é azul. Vamos destacar essas informações. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Muito bem. Considere que a hidrangeia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então temos aqui que a mais valorizada comercialmente é aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é medido através da função pH igual a menos o logaritmo de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrangeia cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma que valores, pessoal? Esta é a indagação. Quais os valores de x que satisfazem a relação de pH para que se possa obter a hidrangeia cor-de-rosa mais valorizada comercialmente? Essa é a pergunta que devemos responder para solucionar o problema. Para resolver esse tipo de problema, pessoal, é necessário que nós lembremos-nos de algumas propriedades das potências e dos logaritmos. Em especial, vou escrever bem aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. A prova desse fato aqui, ela é bem tranquila de se entender. Só que como o objetivo dessa videoaula é apenas demonstrar a resolução da questão 137, então vocês devem saber que A elevado a m vezes A elevado a n é A elevado a m mais n, ou seja, potências de bases iguais, repete-se a base e soma-se os expoentes, ok? Agora, outra propriedade importante é de potência de potência. A elevado a m elevado a n, por definição, é A elevado a m vezes A elevado a m vezes pontinho, 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 vezes A elevado a m, ou seja, N fatores, pessoal. N fatores. Certo?
Mas isso tudo, pessoal, vocês concordam que pela propriedade anterior eu tenho potências de bases iguais. Então eu repito a base e somos expoentes. M mais pontinho, pontinho, mais N. Ou seja, N parcelas de M. Então, isso aqui é igual a A elevado a M vezes N, pessoal. Muito bem. Agora vamos para a definição de logaritmo. Calcular, pessoal, antes de mais nada, calcular logaritmo é a mesma coisa que calcular o expoente desconhecido. Logaritmo de B na base A é igual a C se e somente se A elevado a C for igual a B. Ou seja, esse A aqui da minha potência este C aqui é o que eu quero encontrar, o expoente. E B, que é o logaritmando, ele aparece aqui. Muito bem. Dizemos que o logaritmo de B na base A é igual a C, somente se A elevado a C for igual a B. Ou seja, se eu descobrir o expoente da potência A elevado a C igual a B, eu consigo calcular o logaritmo. Ok, pessoal? De posse dessas informações, vamos para a seguinte propriedade dos logaritmos. Podemos concluir, pessoal, pela definição de logaritmo, que o logaritmo de A na base A é igual a x se e somente se A, que é esse A aqui, elevado a x for igual a esse A aqui. Ok? Muito bem. Como é que a gente resolve essa equação exponencial, pessoal? Na equação exponencial, quando a gente tem potências de bases iguais, a gente vai olhar apenas para os expoentes, em especial o expoente de A elevado a x e de A. Só que A, quando não aparece o expoente, a gente entende que é o expoente igual a 1. Então a gente vai descobrir o valor de x. Então x é igual a 1. Ok, pessoal? Conclusão: se x é igual a 1, o logaritmo de A na base A é igual a 1. Qualquer que seja o A nessas circunstâncias aqui. Ok? Uma outra propriedade dos logaritmos, pessoal, é que se eu tenho alfa como número real, alfa vezes o logaritmo de B na base A é igual a o logaritmo de B elevado a alfa na base A. A prova dessa propriedade aqui, dessa igualdade aqui, ela é simples, pessoal. Só que o intuito deste vídeo não é ensinar a prova dessas propriedades, porque senão levaria mais tempo, ok? Vamos lá.
Agora vamos para a resolução do problema. Pessoal, a gente viu que no problema solo ácido implica pH menor que 7. pH menor que 7. Ou seja, a Hydrangea macrophylla, que é a nossa hortênsia, que você pode ver no jardim do quintal da sua casa, ou mesmo do vizinho ou da vizinha, que é uma flor muito bonita, a hortênsia, vai ter cor azul se o pH for menor do que 7. Agora, se o solo for alcalino, o pH é maior do que 7, ou seja, a hortênsia vai ter cor rosa, ok? Mas acontece que a hortênsia, ou seja, a Hydrangea, que é mais valorizada comercialmente, é a Hydrangea cor-de-rosa produzida em solo com pH inferior a 8. Com pH inferior a 8. Se o pH é inferior a 8, como é que nós podemos resolver este problema? Muito bem, pessoal. Olha só. Vamos analisar a seguinte sequência de frações com denominadores potências de 10. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos observar o seguinte, pessoal. Vamos observar o seguinte. Vamos considerar as seguintes frações 1 sobre 100 milhões, por exemplo. Tá certo? Vocês concordam comigo que 1 sobre 100 milhões é menor que 1 sobre 10 milhões, pessoal? Que por sua vez é menor que 1 sobre 1 milhão. E uma forma alternativa de escrever isso é 1 sobre 10 à oitava, onde o expoente 8 significa a quantidade de zeros que temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é menor que 1 sobre 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês concordam? Que isso também é menor que 1 sobre 10 a sexta, que por sua vez é menor que, pontinho, pontinho, 1 sobre 10 elevado a zero, e assim vai. Observem, pessoal, que outra forma alternativa de escrever isso é 10 a menos 8 menor que, como seria aqui, 10 a menos 7, que por sua vez é menor que 10 a menos 6, que por sua vez é menor do que pontinho, pontinho, e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Muito bem. Baseada nessa informação, a gente pode calcular o pH para x igual a 10 a menos 8, tendo em vista que a gente tem aqui, ó, que a alternativa A é
qualquer valor acima de 10 a menos 8. Então vamos ver o que acontece quando a gente calcula o pH sendo x igual a 10 a menos 8. Quando x é igual a 10 a menos 8, a gente vai ter o que, pessoal? A gente vai ter pH igual a menos o logaritmo de 10 a menos 8 na base 10. Mas vocês se lembram que isso é a mesma coisa que o logaritmo de 10 a menos 8 elevado a menos 1. O menos 1 vem daqui, ó, da constante que está multiplicando o logaritmo, ok? Então, pessoal, utilizando a propriedade de potência de potências, isso aqui vai ficar igual ao quê? Ao logaritmo de 10 a menos 8 vezes menos 1 é igual a 8 na base dessa. E isso é muito simples, porque a gente viu que quando o logaritmando tem base igual à base dos logaritmos, ou seja, a gente vai eliminar o 10 com o 10 e o resultado dá 8. Ok? Vocês entenderam, pessoal? Quando eu tenho x igual a 10 a menos 8, eu vou ter que o pH, de acordo com a fórmula do problema, vai ser igual a menos o logaritmo de 10 elevado a menos 8 na base 10, que por sua vez é igual ao logaritmo de 10 a menos 8 elevado a menos 1 pela propriedade que eu falei para vocês lá no início do vídeo, na base 10. Mas ora, 10 a menos 8 elevado a menos 1, eu vou multiplicar os expoentes, então vai ficar menos 8 vezes menos 1, que dá o quê? Dá 8. Então vai ficar logaritmo de 10 a oitava na base 10. Eu vou cortar o 10 com 10 e isso vai ficar igual a 8. Ok. Agora vamos testar para x igual a 10 a menos 7. Quando x é igual a 10 a menos 7, o potencial hidrogeniônico é igual a menos o logaritmo de x. Mas quem é x? X é 10 a menos 7. Isso tudo na base 10. Mas isso é a mesma coisa que o logaritmo de x, que é 10 a menos 7, elevado a menos 1. Porque a gente pegou a constante aqui, ó, que está multiplicando o logaritmo, que é menos 1. Ok? Mas isso daqui, pessoal, essa expressão aqui, 10 a menos 7 elevado a menos 1, vai ficar 10 a sétima, pela propriedade dos expoentes. 10 a menos 7 elevado a menos 1, pela propriedade de potência de potências, vai ser 10 elevado a menos 7 vezes menos 1, que dá 7. Ou seja, é igual ao logaritmo de 10 a sétima na base 10. Vocês lembram da propriedade dos logaritmos que diz logaritmo de A elevado a C na base A é igual a C? A gente vai cortar aqui, ó, esses números que são iguais e repetir o expoente. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. 10 corta com 10, então o resultado é 7. Mas vejam, pessoal, que a gente tem uma situação delicada agora. Porque se x é igual a 10 a menos 7, então o pH vai ser igual a 7. Mas pH igual a 7 não caracteriza um solo alcalino. pH igual a 7
é neutro, pessoal. O solo só pode ser alcalino quando o pH, de acordo com o problema, bem aqui, ó, for maior do que 7. Mas no problema, a hortênsia mais valorizada, que é a que a gente quer achar, tem pH inferior a 8, de acordo com o problema, bem aqui, ó. Então, nós só podemos ter um pH menor do que 8 e maior do que 7. Um pH, pessoal, que esteja nesse intervalo aqui, só pode ser adquirido quando eu tenho X entre 10 a menos 8 e X a 10 a menos 7. Ou seja, o pH entre 8 e 7, ele possibilita eu adquirir a hortênsia com valor comercial mais alto, pessoal. Mas para que eu tenha um pH entre 8 e 7, é necessário que eu tenha um valor de X entre 10 a menos 7 e 10 a menos 8, ou seja, um valor de X maior do que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Onde está essa alternativa? A gente encontra bem aqui a alternativa. Portanto, é a letra E. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!